Amém? Vamos, nesse momento tão juntos aqui, meditarmos na palavra do Senhor. E nós estamos estudando aqui na teologia o livro de Provérbios. E hoje eu quero trazer um provérbio para nós. Provérbios de número 3. Vou ler 2 versículos do provérbio 3. Amém? Todos acharam? Provérbio 3, versículo 5 e o versículo de número 6. E a tradução diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos a minha vida, entrego em tuas mãos a tua palavra e peço, Pai, fala conosco nessa noite mais uma vez. Nós saiamos daqui, ó Pai, aprendendo mais um pouco da tua palavra, Pai, para a honra, para a glória e para louvor do teu santo, glorioso e poderoso nome. Provérbios aqui, ele diz para nós: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A nossa vida, ela é feita de decisões e de escolhas. Eu decido e eu escolho. Não é ninguém que escolhe por mim. Quando eu deixo alguém escolher por mim, ou fazer as coisas por mim, é porque ou eu não sei aquilo que eu quero escolher, ou a pessoa sabe mais do que eu, ou eu sou alienado de alguma maneira. Mas a vida era assim. A vida, ela é feita de decisões, de escolhas. Muitos fatos bons ou fatos ruins acontecem por causa das nossas escolhas. Às vezes a pessoa está passando por uma situação e todo mundo olha e fala: por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Só que muitas situações que as pessoas passam é situação que ela mesma escolheu para a vida dela. Não foi ninguém que escolheu. Há situações que são fatalidades, que nós não escolhemos. De repente vem uma doença, vem um sério problema financeiro, que nós não escolhemos aquilo. Mas isso são situações com fatalidades que nós não escolhemos. Mas a maioria das situações que acontecem em nossas vidas, nós quem escolhemos. A pessoa fala: se eu estou casado com a pastora Sônia, quem escolheu casar com a pastora Sônia? Fui eu. Ah, mas era um plano de Deus. Mas fui eu que escolhi. Deus, ele tem os planos dele, mas Deus, ele nos dá o quê? O direito de escolhermos. Então, eu escolho da maneira que eu quero. Então, o que eu quero falar nessa noite um pouco é que a Bíblia, o que ela faz? Nós temos as nossas escolhas, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina a consultar a Deus, como está falando aqui, e a confiar em Deus as nossas escolhas e as nossas decisões. Então, quando eu vou fazer uma escolha, seja ela qual for, eu tenho que, nessa escolha, eu tenho que consultar a Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Muitas vezes as pessoas, elas fazem escolhas e elas falam que consultaram a Deus, confiaram em Deus nas suas escolhas, mas muitas vezes elas não buscaram em Deus. Elas buscaram as suas escolhas em si mesmas, no coração, no desejo. Então, nós vamos aprender um pouco nessa noite que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Às vezes a pessoa vai fazer algo no ímpeto, como eu vejo assim, tem pessoas, a pessoa ela tem um montante de dinheiro e ela nunca teve um carro, ela quer ter um carro, e ela sai que nem louca, e o primeiro carro que ela encontra, ela compra. Aí depois, na hora que ela chega em casa, que ela vai descobrir a batedeira do carro, aí ela vai lá no mecânico, perguntar para o mecânico se o motor está bom, mas depois que ela comprou, aí ela já tomou a decisão, e dá um sério problema. Então, mas eu não posso no ímpeto, na euforia, fazer minhas escolhas. A minha escolha tem que ser bem pensada. A pastora Sônia, quando ela me vê escolhendo alguma coisa, ela fica mais séria. Não escolheu ainda? Não.
Não comprou o carro ainda, já viu quantos? Já vi tanto, já vi um monte. Não escolheu? Não escolhi. Por quê? Porque eu tenho que fazer, a hora que eu escolher, eu tenho que chegar aqui, porque eu não quero primeiramente que ninguém olhe para mim e fale, o que você comprou isso que você comprou? Só dá problema, só dá dificuldades. Por isso a gente tem que tomar decisões, nós temos que consultar a Deus, ver se Deus ele realmente está naquele negócio e confiar em Deus. Então, e lá em Gênesis, no capítulo 13, ensina para nós, né, essa questão do perigo das nossas escolhas. Gênesis 13, versos 7 ao 13. Aqui fala assim, né? Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim ou entre os meus pastores e os seus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos, se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aqui está falando sobre uma escolha. E ensina para nós sobre o perigo de escolhas e decisões erradas. Porque quando nós escolhemos errado, quando nós decidimos errado, vem problemas para a nossa própria vida. E o que Ló fez, né? Ló, ele olhou, ele viu aquele o vale do Jordão ali, ele viu que era bem irrigado, que era bonito, era belo, era fértil, e ele falou, não, eu tomo a decisão, eu vou por esse vale aqui, eu vou para lá, eu vou para esse lado, é bonito, é legal, então eu vou por aqui. Mas, quando você olha no texto aqui, ele vai se estabelecer na onde? Do lado de Sodoma, onde vivia um povo idólatra, um povo imoral, e ele escolheu aquilo para a vida dele. E o que acontece? Quando ele escolhe aquilo para a vida dele, ele tem problemas, porque ele vai morar naquele local, né? E aquele local é todo pervertido, e Ló não era um homem pervertido, Ló era um homem temente a Deus, Ló era um homem que buscava a Deus, e ele fica naquele lugar ali, né? Ele tem problemas naquele lugar, e quando Deus vai destruir aquele lugar, Ló consegue sair daquele lugar, os anjos vão tirar Ló dali, Ló sai, as duas filhas saem, mas a mulher dele não sai daquele lugar, a mulher dele se torna uma estátua de sal, porque, não é porque ela olhou para trás que ela se tornou uma estátua de sal, é porque ela teve saudade do que estava lá atrás, o coração dela estava lá em Sodoma, o coração dela estava lá em Gomorra. Então, Ló, ele pagou um preço muito alto. Ló, ele entrou ali rico e saiu pobre. Entrou casado e saiu viúvo. Olha que coisa. Tudo por causa de uma escolha e de uma decisão errada. Ele poderia ter mudado toda essa história aqui. Ele poderia ter falado com o tio, não tio, nós não vamos ter desavença não. Vou ficar com o senhor. Vamos apaziguar aqui os nossos pastores, vamos mudar essa situação, mas por uma decisão errada, né, ele toma um partido e perde tudo o que ele tem. E Abrão, o que ele faz? Lá em Hebreus 11:8 fala sobre isso, que Abrão, ele decide fazer o quê? Ele decide obedecer a Deus.
Abraão olha e ele decide, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque quando Deus fala para Abraão assim, né? Olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele decide ali obedecer a Deus. Ele ouve a Deus. Só que Abraão fez a escolha em obediência a Deus. E Ló, ele fez a escolha pelos olhos. Ele escolheu aquilo que ele viu. E nós temos que aprender isso. Nós como cristãos, nós não podemos escolher as coisas pelos nossos olhos. Nós não podemos acordar de manhã e eu decidi e acabou. Eu vou fazer assim, acabou. Porque se eu fizer isso, eu vou ter problemas na minha vida. E lá em 2 Coríntios 5:7, Paulo fala, porque nós andamos por fé e não por vista. Eu tenho que andar por fé, não por aquilo que eu vejo. Não é porque a situação parece legal, é aprazível, é boa aos meus olhos, é boa para o meu coração, que eu vou para aquela direção, que eu vou fazer aquela escolha. Eu tenho que andar por fé. Pode ver, Abraão, ele decidiu, quando Deus fala para ele assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele foi. No meio do caminho, Abraão fica uma pessoa bem de vida, bem estruturado. Na hora que tem a desavença, ele fala para o sobrinho, ele podia olhar para o sobrinho e falar assim, olha, eu vou para lá, que é verdinho, bonito, e você vai ficar para esse lado aqui. Porque aqui quem é o tio sou eu, quem trouxe você fui eu, quem deixou você rico fui eu, mas ele fala, não, você pode escolher, que eu vou escolher aquilo que Deus quer que eu escolha, não aquilo que eu quero escolher. Então, nós, muitas vezes, temos que entender isso, nós temos que andar por fé. Eu tenho que não só escolher aquilo que eu tenho desejo, que eu tenho vontade. Será que Deus quer que eu escolha isso? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer isso para a minha vida? Muitas vezes você vê pessoas tristes, desanimadas, angustiadas, cheias de problemas, culpando a Deus, falando para Deus, onde o Senhor me colocou? E Deus fala, mas eu coloquei? Eu não coloquei ninguém aí, você que escolheu, você que decidiu. É como Ló, na hora que ele foi ver, olha onde eu caí, olha o que eu escolhi para a minha vida. Então, nós temos que aprender isso, nós temos que tomar cuidado com as decisões, em qualquer área das nossas vidas, nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas escolhas, e até comigo mesmo. O que eu decido para a minha vida? O que eu escolho para a minha vida? Então eu tenho que tomar cuidado. E eu quero trazer para nós aqui rapidamente, como não fazer então, já que tantas pessoas fizeram escolhas erradas aqui na Bíblia, e como fazer, ou como não fazer, vamos colocar assim, escolhas ou tomar decisões erradas. O que eu devo fazer então para mim não tomar decisões erradas, não fazer escolhas erradas? Primeiramente, na dúvida, não faça. Se você tem dúvida daquela situação, o que eu tenho que fazer? Não fazer. Quantas pessoas que chegam, que não, como eu falo, eu fui comprar algumas roupas com a pastora Sônia, aí eu colocava a jaqueta, a moça falava, nossa, ficou lindo. É lógico, ela quer vender, e eu não quero essa jaqueta, muito grande para mim. Colocava outra, nossa, ficou magnífico. Como que ficou magnífico? Eu não gostei. Né? Eu experimentei todas, né? Mas eu não quero. Estou em dúvida em todas elas. Então, na dúvida, o que eu fiz? Eu levei todas para casa. Ficou tudo na loja lá, meu irmão. Na dúvida, não faça. E em Colossenses 3,15, na parte A, fala assim, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então, na dúvida, quem tem que ser a paz do meu coração é Cristo que tem que colocar uma paz. Então, eu estou em dúvida. Se eu já estou em dúvida de uma situação, meu irmão, não faça. Se você acordar de manhã, você tinha que fazer algo, aí começa algo no teu coração, aquela dúvida, vou ou não vou, faço ou não faço, compro ou não compro, o que eu tenho que fazer? Não faz. Por isso que fala, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso
coração. Então, muitas pessoas, elas, mesmo na dúvida, elas fazem, sabe? Elas trocam muitas vezes o certo pelo duvidoso. Na dúvida ela faz. Então, se eu não quero errar nas minhas escolhas e nas minhas decisões, o que eu tenho que fazer? Na dúvida eu não faço. Tem que haver paz no meu coração. Tem que haver paz daquilo que eu vou fazer. Se está em paz, irmãos, se você está tranquilo com aquilo que você vai fazer, se der alguma coisa errada, você não vai ficar se culpando depois, se condenando depois. Está vendo? Eu estava com dúvida, fui fazer. Não. Então, se você tem dúvida, não faça. Mas se você tem paz no coração, tá? Orou a Deus, falou com Deus, Senhor, eu devo fazer. Veio paz no coração, então eu vou fazer. E muitas vezes as pessoas fazem escolhas e mesmo duvidando, mesmo na incerteza, elas trazem problemas. E nós não podemos fazer, para nós mesmos não podemos fazer escolhas. E muito mais quando essa escolha envolve casamento, envolve relacionamento, né? Então tem que ter paz naquela escolha. Se eu vou fazer algo e a pastora Sônia está falando assim, mas eu não quero que faça isso. Então se não tem paz naquilo que vai fazer, eu não posso fazer, eu não devo fazer, porque senão vai dar problemas lá na frente. Então o primeiro ensinamento, vamos dizer assim, como não fazer escolhas erradas ou tomar decisões erradas, é eu ter paz. Se é eu que vou tomar a decisão para mim, eu tenho que ter paz no meu coração. Se eu vou tomar a decisão que vai envolver mais pessoas, tem que ter paz nos relacionamentos todos, tem que ter paz. É assim que funciona. Então na dúvida, não faça. Não faça. Tá? Não tem esse negócio de, mas eu estou duvidando, mas acho que vai dar certo. Se está na dúvida, a melhor coisa para fazer, não compra. Se está na dúvida, não vai. Se está na dúvida, não vende. Porque senão você acaba tendo problemas. Aí você, não fazendo, na dúvida, você não vai criar problemas para você, e você não vai fazer uma escolha errada e nem tomar uma decisão errada. Outro ensinamento é não faça às pressas. Já viu pessoa que faz, tem que ser, é para ontem, ela tem que fazer. Então, nós temos que aprender isso também. Em Provérbios 20, 21, fala assim, Provérbios 20, 21, capítulo 20, versículo 21. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Então, muitas pessoas, elas fazem escolhas precipitadas. Eu tenho que tomar cuidado com as escolhas e com as decisões precipitadas, porque a pessoa tem pressa. Já falamos aqui várias vezes, né? Tem uma amiga da pastora Sônia, que ela, acho que não lembro se era ano 2000, e ela falou assim, esse ano eu não passo sem casar, eu não passo solteira, eu não ia uma pressa para casar. E onde que ela arrumou um casamento? Dentro do presídio. Ela fazia um trabalho no presídio, arrumou um casamento dentro do presídio. Irmãos, foi uma furada. Rapaz com HIV, né? Acabou com tudo que ela tinha, e hoje ela está lá, infelizmente, sozinha, porque ela fez uma escolha errada, às pressas. Tem que ser, não, eu não posso escolher nada à pressa. Então, a pressa e dúvida, elas nos fazem tomar decisões erradas, porque eu estou com pressa. Então foi o caso ali de Ló. Ele entrou lá em Sodoma rico e saiu pobre, porque ele escolheu as pressas. Ele não orou, irmãos. Quando Abraão falou assim para ele assim, vamos na próxima que eu vou falar, ele nem orou, ele foi lá e escolheu as pressas.
Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com a pressão. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas às pressas porque elas são pressionadas. Viu isso? Vou falar de carro de novo. Tem pessoas, né? É que ela compra um carro porque ela é pressionada pelo vendedor. Ela vai lá ver o carro, daqui a pouco o vendedor está ligando. Olha que se você não comprar, já tem 300 compradores na frente. Se tem 300, então vende para os 300. Se tivesse tanta gente para comprar, você não estaria aqui me pressionando. Sabe? Às vezes você vai comprar algo, a pessoa fica te pressionando. Olha, se você não levar, já veio uma pessoa que viu, e se você não pegar agora, você vai ficar sem. E a pessoa acaba, pela pressão, fazendo. E ela faz uma escolha errada. Uma escolha e toma uma decisão errada. Então eu não posso fazer as minhas escolhas às pressas. Eu tenho que olhar e falar, não, eu quero, não quero. Eu largo, irmãos. Eu não compro nada, é sério mesmo. Eu não compro nada na dúvida. Eu não faço nada na dúvida. Eu não compro nada às pressas. Só se for algo realmente que não tem jeito, é urgência, tem que fazer, não tem outro jeito. Mas, por isso que eu prefiro 2 dias antes, 3 dias antes. Eu não gosto de deixar nada para resolver na última hora. Eu não gosto de sair atrasado, porque pode furar um pneu. Aí eu tenho que trocar o pneu nas pressas. Aí eu posso derrubar o macaco e quebrar a perna, me matar debaixo de um carro. Então, tudo nas pressas não é legal. Eu sou uma pessoa acelerado. Acelerado eu sou. Mas eu não faço nada nas pressas, porque eu sei que a pressa é problemática. E muitas vezes quando eu estou sendo pressionado. Então, para mim não errar nas minhas decisões, nas minhas escolhas, eu não posso, na dúvida eu não posso fazer. Eu não posso fazer às pressas. Vai ter que ser agora. Mano, sabe? Não é. Tem que ser na hora de Deus, eu tenho que buscar. E também, para mim não errar nas minhas decisões, nas minhas escolhas, eu tenho que consultar a Deus, irmãos. Eu tenho que aprender a consultar a Deus. Ló, ele era crente. As pessoas falam, mas ele foi lá para Sodoma e Gomorra. Quer ver como que Ló era crente? 2 Pedro, nós vamos ler, no capítulo de número 2. 2 Pedro 2. Versos 7 e 8. Que diz assim: olha, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então Ló era um homem justo. A Bíblia fala que Ló era um homem justo. Só que Ló era crente, mas ele não consultou a Deus. Quando chegou ali na frente ali das campinas do Jordão, ele não consultou a Deus, ele escolheu por vista, ele não orou, ele não buscou. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar a Deus, consultar a Deus. Mas eu sou crente, eu sou ungido. Ló também era. Ló, é falado aqui que ele era justo. Ló, ele não se envolvia com tudo aquilo que acontecia em Sodoma e Gomorra. Pelo contrário, fala que ele tinha aversão a tudo o que acontecia. Só que Ló, na frente da campina do Jordão, ele não orou. Ele não perguntou para Deus. Ele não consultou a Deus. Senhor, devo fazer ou não devo? Devo ir? Devo me separar de Abrão, do meu tio, ou não? Ele simplesmente olhou. Então fala aqui, em Gênesis 13:10, fala que ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, que era bonita, e para lá ele foi. Ele não consultou a Deus. Irmãos, Ló, ele foi atraído pelos olhos. Quando nós não consultamos a Deus, nós somos atraídos pelos olhos. O imediatismo dele não permitiu ele consultar a Deus. Não permitiu. Por quê? Porque ele estava com pressa,
Ele queria sair daquela situação, ele queria, quem sabe, levar o gado dele, as ovelhas dele, tudo que ele tinha, ele não queria apaziguar aquela situação, e ele não buscou a Deus, ele não perguntou para Deus. E quantas pessoas que às vezes até falam, não, Deus falou para mim fazer assim, 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 Deus falou para mim agir assim, 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 mas a pessoa não consultou a Deus. E Ló, ele não consultou a Deus. Então, o maior erro de Ló foi trocar aquilo que era certo na vida dele, com o tio dele, por aquilo que era momentâneo, só naquele momento. Quantas pessoas que trocam o certo da vida dela por algo que é momentâneo, por algo que ela mesma, quem sabe, criou na mente dela, criou no coração dela, e ela troca. Ela troca por quê? Porque não consulta a Deus. Então, é necessário, para nós não errarmos as decisões, para nós não errarmos a nossa escolha, nós consultarmos a Deus. Eu tenho que perguntar para Deus. Eu tenho que orar a Deus. E Deus vai falar comigo através da palavra. Deus vai falar comigo através de uma mensagem. Mas eu tenho que sempre consultar a Deus nas minhas decisões. Sejam elas grandes decisões, sejam elas decisões hiper, ultra importantes, ou seja, decisões pequenas, decisões simples, mas eu tenho que consultar sempre a Deus. Porque quando eu consulto a Deus, quando eu busco em Deus, dificilmente vai dar errado, irmãos. E Davi, o rei Davi, ele é um grande exemplo disso. Davi lá em 1 Samuel, no capítulo 30, está acontecendo o que ali? Davi, ele estava fugindo de Saul, e ali o que ele faz? Ele se junta com aquele rei, e em um dado momento, aquele rei, ele vai guerrear contra o próprio Israel. E Davi, com os homens dele, fala, nós vamos juntos guerrear com vocês. E, de repente, no meio do caminho, algumas autoridades lá daquele rei, dos filisteus, falou assim, olha, Davi vai dar problema para nós, vamos começar a lutar contra o povo dele, e ele vai se revoltar contra nós, e vai se tornar nosso inimigo. E o rei falava, não, até agora ele tem sido leal conosco, faz 1 ano que ele está conosco, mas vamos mandar ele embora. Aí mandaram Davi embora, voltar para casa. E quando Davi chega na cidade que ele estava lá, em Ziclag, o que acontece? Tinham invadido aquela cidade, e levaram todas as mulheres, as crianças, todas cativas. E aqueles soldados que estavam com Davi ficaram muito nervosos ali, falando com Davi, e Davi, cansado da viagem, todos eles cansados, Davi vai buscar no Senhor. E Davi pergunta para Deus, Senhor, devo ir atrás? E Deus fala para ele, pode ir atrás, porque eu vou dar vitória para você. E Davi vai atrás. E Davi resgata todas as mulheres, as suas 2 esposas, os filhos de todos ali, e traz de volta. Por quê? Mas Davi, ele consultou a Deus. E nesse momento que ele consulta a Deus, que ele ora a Deus, que ele busca a Deus, ele é abençoado. Ele tem uma resposta de Deus. Só que depois, lá na frente, aí Davi agora, ele estava ali, só que lá na frente Davi, agora ele é o rei, se tornou o rei. Depois que ele se tornou o rei, ele deu aquela afofada na vida. Não, agora eu já sou crente de carteirinha, então agora eu sou assim com o homem, olha, agora não preciso muita coisa não, ele me responde, né? E Davi, a Bíblia fala lá em 2 Samuel, no capítulo 11, que era momento de todos os reis estarem na guerra. E Davi, mas agora eu sou rei, eu não preciso de orar mais tanto assim não, é só, né, uma oraçãozinha já, porque eu sou assim, ó, né? Eu já tenho um crédito, vocês nem imaginam, meu crédito lá é grande, já tenho um crédito enorme, então eu não preciso tanto. E ele fica ali, e quando ele sai para dar uma volta no palácio, o que ele faz? A Bíblia fala que ele olha, Ló olhou para as campinas do Jordão, e, né, ao invés de buscar Deus, e Davi, ele olha para Batseba, olha que coisa, no lugar dele estar buscando a Deus, fazendo as coisas de Deus, ele está ali, e de repente, quando ele olha,
né? Ele não consulta Deus. Ele não pergunta para Deus, eu devo ou não ficar com essa mulher? Porque ele sabia o que Deus ia falar para ele. Ele já sabia da resposta. Mas ele só olha e manda trazer para ele. Então Davi, e deu um maior problema para Davi. Por causa dele não buscar a Deus, dele não consultar a Deus, dele fazer a vontade da carne dele, ele acabou trazendo a espada para dentro da casa dele, problemas para dentro da casa dele, sabe? Teve muitas perdas. A gente vai lendo a Bíblia, vai entendendo tudo que aconteceu com Davi. Por quê? Porque Davi não buscou a Deus. Então, se eu não quero ter problemas, se eu quero ter decisões certas, escolhas certas, eu tenho que consultar a Deus. Eu tenho que perguntar para Deus. Não adianta eu achar que, não, isso aqui Deus não se mete nessas coisas. Deus se mete em tudo se eu deixar. Quando eu falo para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor cuide de tudo na minha vida. Até um prego que eu vou comprar, o Senhor cuida para mim. Até o que eu for fazer, o Senhor cuida para mim. Deus vai cuidar de tudo, irmãos. Pode ter certeza disso. Deus vai cuidar de tudo. Ele vai facilitar tudo para nós. Porque nós escolhemos, né, deixar com que Deus fizesse as escolhas para nós. Nos mostrasse o caminho, nos mostrasse a direção. Então Ló, ele não consultou a Deus e foi parar em Sodoma. Davi não consultou a Deus e foi parar no pecado com Batseba. Porque eles só deixaram que os olhos vissem, que os olhos mirassem aquela situação. Então, em Provérbios 16:3 fala assim, confia ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Confia ao Senhor tudo que você faz. Uma parte só. Não, tudo que você faz. É que o tempo é curto, não tem tantas coisas para ilustrar, porque muitas vezes as pessoas elas querem, e Deus ele quer que nós confiemos na mão dele tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Sabe, tem aquela, na casa, né? A pessoa tem a casa dela e tem aquele quartinho, né? Onde ela coloca, um lugar que ela coloca tudo, umas coisinhas lá. E naquele lugar deixa ele bem escondidinho. Não quer que ninguém veja. E muitas vezes nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida. Aí, Jesus, o senhor pode entrar na sala, o senhor pode entrar na cozinha, o senhor pode entrar no quarto, meio desarrumado, o senhor pode entrar, até no banheiro está meio desarrumado, mas no meu quartinho, aquele quartinho não. Jesus fala, mas eu quero entrar lá naquele quartinho. É lá que eu quero arrumar aquele quartinho. Então, aí Jesus ele vem, ele arruma a cozinha, ele arruma o quarto, ele arruma a sala, ele arruma o banheiro, ele ajeita o quintal. E muitas vezes ele também, na maioria das vezes, ele quer entrar naquele quartinho. E muitas vezes nós não queremos deixar com que Jesus entre naquele quartinho. Por isso que Provérbios fala assim, confia ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem sucedidos. Tudo. O que eu vou fazer? Tem umas coisinhas no quartinho. Jesus fala, deixa eu limpar o quartinho. Porque a hora que Jesus vai limpar, ele fala, isso aqui não serve, isso aqui esse pneu aqui está careca, esse aqui está enferrujado, está quebrado, esse alicate aqui está sem bico, já não serve mais para nada. Então Jesus ele faz aquela limpeza, porque eu entreguei nas mãos dele. Então quando eu entrego todos os meus planos na mão do Senhor, e confio nas mãos dele, eu serei bem sucedido. Não está aqui o texto, mas é o que fala em Provérbios, capítulo de número 16, verso 3. Irmãos, e as escolhas também, elas determinam a direção da nossa vida. A nossa escolha, ela vai mostrar a direção das nossas vidas e vai nos levar. E Deus, irmãos, ele não interfere na decisão do ser humano, a não ser que ele seja chamado para interferir. É mesmo? É. Se você chama a Deus, se eu consulto a Deus e peço para Ele mudar uma situação, para Ele direcionar uma situação, Deus ele vai direcionar. Mas Deus, muitas decisões, Deus não vai interferir. Eu não chamei Ele para interferir, eu não perguntei para Ele,
eu fiz porque eu decidi, eu fiz porque eu escolhi. E Provérbios 16:1 fala assim, ó, diz que ao homem pertence os planos do coração. Os planos do coração pertencem a quem? Pertence ao homem. Mas a última palavra vem da boca do Senhor. Se eu permito, a última palavra vai vir da boca do Senhor para a minha vida. Mas os planos do coração, né? Isso diz respeito ao homem. A pessoa faz os planos do coração dela. Eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou agir assim, assim, assim. Eu vou ser assim, assim, assim. Pode ver. Se você sair decidido a falar algo com uma pessoa, não, eu vou falar mesmo. Não quero nem saber. Vou falar e pronto. Quem para você? Nem Deus para. Agora, se você para no meio do caminho e fala, Senhor, eu queria falar isso, mas eu quero, dobro o meu joelho e falo com Deus, e Senhor, o que eu devo fazer? Deus vai falando, vai amaciando o meu coração e falando para mim, não fala isso, não faz isso, não faz isso. Eu mudo de ideia. Mas se eu não deixar em Deus interferir, eu faço tudo do meu jeito. Então, e eu vou para a direção que a minha escolha me determinou. Qual que foi a escolha de Ló? Ir para as Campinas, lá de Soí, foi para Sodoma e Gomorra. Decidiu, o caminho dele foi o final, foi ali. A direção da vida dele foi para lá. Davi decidiu escolher, ao invés de ir para a guerra, Batseba. Quando ele viu aquela situação, ele podia ter mudado tudo. Falou, não, olha, estou aqui, vou pecar, sabe o que eu vou fazer? Vou arrumar minha armadura aqui, vou pegar o cavalo e vou lá para a guerra. Mas a escolha dele determinou o caminho e a direção da vida dele. Então as nossas escolhas de hoje, que eu estou fazendo hoje, vai determinar o meu amanhã. Pode ver quantas pessoas, o que você escolheu hoje vai determinar o seu amanhã. Você escolheu. Então é aquilo que você vai ter amanhã, o que eu escolhi hoje. Então não tem jeito, irmãos. E muitas pessoas, elas passam esses problemas aqui que Davi passou, que Ló passou. Por quê? Porque elas, na hora de tomar as decisões, na hora de escolherem, elas não consultam a Deus. Então Ló, ele perdeu tudo por causa da escolha dele. Ló, ele perdeu até a esposa. Não sei qual era o relacionamento que ele tinha, mas ele ficou só ficou com as 2 filhas. E Deus, o que ele faz? Ele mostra o caminho certo. Deus, ele chega para mim, ele mostra o caminho certo para mim, ele mostra o caminho certo para você. Só que Deus não nos obriga a andar no caminho certo. Deus, ele somente mostra. Olha, esse é o caminho certo. Deuteronômio 30:19 fala assim, ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus, ele coloca os caminhos, está ali. E ele nos dá o conselho. Fala, olha, eu estou aqui agora, né? Os céus e a terra, ele fala assim, ó, é testemunha contra vós. Eu estou colocando esse caminho. Escolha o caminho que você quer, mas eu sugiro que você escolha esse caminho. Vai por esse caminho. Então, Deus, ele mostra o caminho, mas ele não nos obriga a andar naquele caminho. Mas ele mostra. Ele fala, esse é o caminho certo. Escolhe esse caminho. Vai por esse caminho. Ele nos mostra todos os caminhos que nós temos aqui para nós escolhermos. Os caminhos bons, os caminhos ruins. E ele nos mostra através dessas pessoas que passaram problemas e dificuldades, né? Para nós não escolhermos o mesmo caminho. Para nós fazermos as escolhas certas. Então, nessa noite eu quero deixar isso para nós. De tomar cuidado com todas as decisões e as escolhas, sejam elas quais forem. Eu tenho que consultar a Deus, primeiramente. Eu tenho que não fazer nada
na pressa. Não faça nada na pressa. Sabe? Escolha com calma. Olha se você quer mesmo, se aquilo é bom, se aquilo não vai te fazer bem, não vai fazer. Se tiver dúvida, deixa lá. Não faça aquela escolha. Deixa para depois, procure em outro lugar. Né? Senão a gente fica com algo que nós não queríamos. E eu até marquei aqui que uma pessoa me mandou hoje, e eu posso escolher, porque a vida ela tem dois lados, e eu posso escolher o lado melhor da vida, porque a vida tem um lado que não é legal, e a vida tem um lado que é legal, e eu tenho essa oportunidade de escolher o lado legal. Então, a palavra ódio, ela tem 4 letras, e a palavra amor também tem 4 letras. Então eu posso escolher e decidir amar, ou eu posso escolher e decidir odiar. É uma escolha. Só que a Bíblia me fala assim, que nós devemos amar. Amar o nosso inimigo, amar o nosso próximo, como a nós mesmos. A palavra mentira, ela tem 7 letras. E a palavra verdade, ela também tem 7 letras. Eu posso escolher entre a mentira e entre a verdade. Posso escolher. E muitas vezes, quando a gente fala de mentira, não é de falar mentira. Eu posso escolher uma mentira para a minha vida. Eu sei que aquilo não é uma verdade, mas eu posso escolher aquilo para a minha vida. Mas eu sei que não é uma verdade. Mas às vezes a pessoa escolhe aquela mentira para a vida dela, ela sabe que não é uma verdade. Então eu tenho a escolha para fazer. Ou eu posso escolher a mentira para a minha vida, ou eu posso escolher a verdade. E Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a Bíblia também fala que o pai da mentira é o diabo. E o diabo, ele é astuto, ele é cheio de artimanhas para nos enganar. Para muitas vezes nós acabarmos escolhendo para a nossa vida uma mentira. Deus fala que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e eu prefiro escolher a mentira achando que eu sou derrotado. Deus fala que vai dar certo, que vai dar certo, eu prefiro escolher a mentira do inimigo me falando que vai dar errado. Então eu posso fazer escolhas na vida. Eu posso escolher, fala aqui, a palavra chorar, ela tem 6 letras, e a palavra sorrir também tem 6 letras. Eu posso escolher chorar ou sorrir. Eu posso escolher. Mas é melhor chorar de alegria, irmãos, do que chorar de tristeza. Então eu posso escolher na minha vida. O que eu quero para a minha vida? Eu quero viver chorando ou eu quero viver sorrindo? A minha escolha pode decidir isso. Dependendo da escolha que eu fizer, essa escolha pode me fazer, da decisão que eu tomar, pode me fazer uma pessoa chorosa ou pode me fazer uma pessoa sorridente. Outra palavra é a negatividade, tem 12 letras. E a positividade também tem 12 letras. Eu posso escolher para a minha vida a negatividade, ou eu posso escolher para a minha vida a positividade. Porque muitas vezes eu posso escolher tudo que vai falar para mim, pode pregar a palavra, pode vir o melhor pregador, pode vir quem for, e eu não vai dar certo na minha vida, isso não é para mim. Eu posso ficar escolhendo para a minha vida a negatividade. Eu decidi escolher sempre a negatividade. Conhece alguém que é assim? A pessoa prefere escolher na vida dela a negatividade. Nós podemos escolher para a nossa vida a positividade. Não, eu creio que Deus pode ser uma pessoa positiva, é isso. Eu creio que Deus pode mudar. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode transformar essa situação. Tem pessoa que você fala com ela, ela não crê nada. Você fala, mas não consegue não. Não vai dar certo não. Deus não pode mudar não. Então, irmãos, nós temos que entender isso. E também tem uma palavra de 3 letras que é o mal. Eu posso escolher o mal ou eu posso escolher o bem. O bem tem 3 letras e o mal tem 3 letras. Então eu posso escolher para a minha vida o bem ou eu posso escolher para a minha vida o mal.
Então que nessa noite, eu quero orar por nós. Muitas vezes você fala, poxa vida, mas agora eu já fiz a escolha, né? Agora eu já escolhi. Mas não é porque eu escolhi errado, mas nós temos um Deus tão misericordioso, tão bom, que mesmo se eu escolhi errado e eu quero um conserto, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar para que Deus corrija essa situação que eu escolhi errada, essa decisão que eu tomei errada. Porque nós temos um Deus misericordioso. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar, orar, buscar em Deus para que Ele possa acertar essa situação. Deus pode mudar? Deus pode mudar tudo, irmãos. Deus pode mudar uma situação, Deus pode transformar água em vinho, Deus pode pegar aquilo que é amargo, transformar em doce, porque Ele é Deus. E tenho também, que se tem uma situação assim, então vamos orar para que possa ser corrigida essa situação. Eu fiz uma escolha errada, tomei uma decisão errada, mas Deus Ele pode mudar. E eu tenho que buscar sempre a direção de Deus para todas as decisões que nós formos tomar. Se eu não tenho esse costume, eu tenho que colocar em prática esse costume. Buscar, Senhor, me ajuda nessa situação. Seja o que for que você for fazer, buscar a direção de Deus. Falar, Senhor Deus, eu preciso tomar uma decisão. Seja grande, pequena, seja uma decisão que pode trazer, né, consequências enormes ou consequências pequenas, mas que eu possa falar para Deus, Senhor, me ajuda a tomar essa decisão. Se for, né, mais plausível para mim, para você, Senhor, que o Senhor tome essa decisão por mim, que o Senhor mostre para mim o que eu tenho que fazer. Então nós vamos orar nessa noite e pedir para Deus, falar, Senhor, me ajuda a tomar decisões e a ter as escolhas certas na minha vida. E se eu fiz alguma decisão, tomei alguma decisão errada, se eu fiz algo, né, uma escolha errada, que eu possa colocar nas mãos de Deus essa escolha agora e falar, Senhor, se é do teu querer, conserta essa escolha, ajeita essa decisão que eu tomei, muda em nome de Jesus. Então vamos orar.